tarde para todo mundo aí que compareceu hoje à nossa quarta reunião, né? Agradecer todos os presentes, os novos alunos aí que vão nos acompanhar por esses dias, nas nossas próximas reuniões, os procuradores que estão online aí, não sei bem quem é, mas sei que tem alguns que estão nos acompanhando também. Para quem ainda não participou, vou explicar rapidinho como é que funciona para a gente dar andamento, não perder muito tempo. A reunião funciona da seguinte forma: eu vou apresentar alguns temas, vou apresentar artigos e outras coisas aqui via apresentação. Vai aparecer na telinha de todo mundo, artigos, jurisprudências que eu selecionei, já eu vou apresentar. E vou explicando. As perguntas todas podem ser feitas via chat. Se quiser fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta, trocar uma ideia, dar um exemplo de caso prático, isso não é uma palestra, gente. Isso é eu espero que seja mais informal do que uma aula da faculdade. Beleza? Que a gente possa trocar realmente experiências que, por mais que às vezes as pessoas, especialmente os estagiários, pensem, nossa, procurador, a gente não pode perguntar nada, porque às vezes a gente vai falar besteira. Acreditem que muitas e muitas vezes a gente é que aprende com vocês. Então, não se preocupem em fazer questionamentos, em fazer perguntas. É isso aí. Na semana passada, nós tratamos do tema penhora, né? Falamos das formas de penhora, instrumentalização dos atos, partes importantes, termos de contagem de prazo da execução fiscal para fim de apresentação de embargos e etc. Deixa eu ver aqui. Depósito, requisito da penhora, intimação, isso aí. E ficou para essa semana tratarmos de um novo tema que é penhorabilidades e teorias relacionadas à constituição de bens. Vou tentar falar de teoria da aparência, teoria da relativização do bem-família, etc. Beleza? Então, é isso aí. Vamos começar. Vou apresentar o slide para a gente começar a falar. Beleza? Vamos começar. Separei aqui algumas leis, vou deixar aberto para não ter que ficar pesquisando enquanto a gente está conversando. Eu resolvi que a gente vai falar de penhorabilidade na ordem do mais comum para o mais especial. Então, vamos lá. Do Código de Processo Civil. Vou pesquisar aqui se não separei o artigo. Beleza. Vamos lá, gente. Artigo 833 do Código de Processo Civil. São impenhoráveis bens inalienáveis declarados por ato voluntário não sujeito à execução. E eu já vamos trocando uma ideia aqui sobre esses casos. Bens inalienáveis. Bens que estão fora da esfera de disposição do executado, né? Então, a gente não vai pedir penhora desses bens. E os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. E aí vem uma ressalva. Os bens declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. O que é isso? Por exemplo, bem de família voluntário. Mais para frente eu vou explicar um pouco melhor. Mas desde que não haja prejuízo para a execução, né, gente?
Porque a pessoa vai lá e faz uma escritura pública de compra e venda de um imóvel e coloca lá. E você pode colocar, por um contrato, você escreve lá que aquele bem não será sujeito à execução. É um ato voluntário, você colocou que não é sujeito à execução, né? Beleza. E aí, por causa disso, você vai sujeitar o credor a não executá-lo. Entendeu? Não tem nada a ver. Por mais que a pessoa coloque lá que por ato voluntário não é sujeito à execução, não havendo outra possibilidade, que esse sujeito à execução é igual aos outros bens, igual a bens 100% disponíveis. Vamos seguir. Os móveis, os pertences, as utilidades domésticas que guarnecem a residência executada, salvo de elevado valor, ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Foi uma inovação, né, do código anterior, não tinha isso tão claro assim. Ainda que esse médio aqui do artigo seja um conceito jurídico determinado, o que é médio, né? Mas dá para você ter uma noção razoável. Uma geladeira, televisão, cama, não é o mínimo, é o médio. Então, beleza. Salvo de elevado valor. Pô, eu tenho só uma cama lá, mas a cama é de ouro. Né? Um exemplo. A cama histórica do século XVI. Então, se forem de elevado valor, são exceções à regra de impenhorabilidade, bem como os pertences, que seriam outras coisas, como são bem que as roupas são pertences pessoais, né? E estão aqui embaixo dos vestuários. São, por exemplo, uma mala, sabe? Assim, coisas que não estão dentro do vestuário, mas que não serão sujeitos à execução, observada a regra do elevado valor. Os vestuários, bem como pertencem de uso pessoal do executado, salvo de elevado valor. Então, se tem uma roupa lá, né, vou fazer referência aqui à minha vizinha aqui de Uberlândia, Patrícia Bonaldi. Você tem lá um vestido da Patrícia Bonaldi, que vale R$ 10.000, então ele é penhorável, né? Ele vai passar desse médio padrão, ele é um bem de elevado valor, que está nessa exceção aqui. Vem aqui agora uma regra importante. Os vencimentos, subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios, os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários do profissional liberal, ressalvado no parágrafo 2º. Vamos lá no parágrafo 2º. O disposto no inciso 4, 9 e 10 não se aplica e pode penhor para pagamento de pensão alimentícia, independente de sua origem, bem como de importantes excedentes de 50 salários mínimos mensais, devendo a Constituição observar o disposto no 529, parágrafo 8º, 528, parágrafo 3º. Pois é, vamos lá. Existem regras que relativizam, julgados, né, que relativizam essa regra, que admitem a penhora de parcela dos rendimentos, do salário, da aposentadoria. Aqui na minha unidade, né, Uberaba, Minas Gerais, a gente já conseguiu, os juízes estaduais, especialmente, que estão acostumados com quantias menores, eles, via de regra, deferem os nossos pedidos de penhora de aposentadoria e de salário. Às vezes a pessoa tem 2, 3 aposentadorias, ganha lá R$ 25.000 por mês, tem uma dívida de 50, 60 e não paga, porque não tem patrimônio. E eles têm aceitado como medida residual, não como medida inicial. A hora que a gente já tentou fazer de tudo, comprovou que não tem outros bens, eles têm deferido a penhora parcial aí dos rendimentos do trabalho. É uma interpretação da regra, porque a regra é taxativa, né? Mas interpreta-se a regra como uma ponderação com o princípio da efetividade da execução e do direito do credor de receber o crédito dele, né? Porque senão a pessoa sai fazendo dívida e aí tem uma renda alta, mas porque ela não tem patrimônio, o credor não recebe.
Então, essa relativização aí é visando o atendimento, a garantia ao sucesso da execução. E, como regra residual, vai de hábito específico da menoridade do devedor. Se o devedor não tiver condição de pagar, ele simplesmente não vai pagar. Havendo aposentadoria, assim, valor relevante, a gente não está falando de aposentadoria de salário mínimo, mas aposentadoria com valor relevante, inclusive observado o valor total do processo, eles têm um entendimento aqui de que penhora de bens que não garantem um mínimo da execução não devem ser efetivados. Por exemplo, a dívida é 10 milhões e aí a pessoa tem uma aposentadoria de 10 mil reais por mês, que é alto, né? Mas aí você vai tirar lá 30% da aposentadoria, vai dar 3 mil reais por mês. Uma dívida de 10 milhões não paga nem a atualização monetária. Então, os juízes indeferem aqui sem chance, mas segue essa regra. Considerem a possibilidade de pedir penhora desses vencimentos. Na análise de execução fiscal, quando a gente vai pedir penhora, né, de bens dos nossos executados, você pesquisou, por mais que nós temos lá o RDCC e outras normas que meio que fazem com que a gente se omita em relação a devedores que não têm patrimônio claro, é uma coisa que vale considerar. Por exemplo, a pessoa tem indicativo de bem lá, tem histórico patrimonial, e aí não entrou no RDCC. E entrou no ajustamento seletivo, que são 9. Mandou uma penhora na conta dele, pegou o salário, ele vem com uma petição. Opa, não penhora isso aí não, que é meu salário empenhorável, lá com base no Código de Processo Civil. Você fala assim, peraí, é empenhorável o seu salário? E normalmente quando ele faz isso, ele junta os comprovantes de rendimento. Ele junta os extratos da conta bancária para mostrar quanto era o salário. Se vê que tem nexo quantitativo para pedir uma penhora, você fala assim, a gente concorda com a liberação, a parcela empenhorável, mas a partir de então, o juiz retém lá 30% do salário dele, intima o órgão de aposentadoria, intima o empregador para reter 30% e depositar nos autos aqui para pagar essa dívida dele. Beleza? Isso aí é uma coisa importante. A gente já conseguiu receber muita dívida aqui assim. Não dívidas muito altas, mas a gente consegue receber alguma coisa. Os livros, as máquinas, as ferramentas, utensílios, instrumentos e outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do secretário. E aí, nisso aqui, o pessoal normalmente usa para descaracterizar a penhora de veículo. Às vezes a gente penhora lá um carro, um caminhão, e a pessoa vai, não, mas é bem do meu trabalho. E a jurisprudência entende que para que esse bem seja relacionado ao trabalho, a atividade desenvolvida precisa necessariamente depender de um veículo. Por exemplo, lógico, um caminhoneiro, quando tem um caminhão penhorado, é um bem utilizado para desenvolver o exercício da profissão. Diferente do empresário que tem lá uma BMW no nome da empresa. Mas eu preciso da BMW porque é o carro que eu uso para administrar a empresa. Não. Vai ficar penhorado. Certo? Então, essa aí é a situação. O seguro de vida, se explica. Os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas, ou seja, penhorou a obra ou penhorou o material. Precisa de ter relação. Se a obra for penhorada num processo, os materiais forem penhorados em outro, não tem porquê. A pequena propriedade rural, assim definida em lei desde trabalhado pela família, e eu vou pedir para vocês chamar a atenção aqui, né, para desde trabalhado pela família, que a pequena propriedade rural que é utilizada só para renda, eu tenho 40 imóveis urbanos alugados
E aí tem uma fazendinha lá. A pessoa vai penhorar minha fazenda. Fala, ô, peraí, é pequena propriedade rural. Não. Desde que trabalhado pela família. Isso aqui é o intuito de subsistência mesmo, é mínimo existencial. Assim, a interpretação dessa empenhorabilidade sempre com essa lógica, sabe? Sempre pensando na garantia de um mínimo para a pessoa viver. Quando a pessoa está afundada mesmo, é que ela começa a poder usar a empenhorabilidade. Se a pessoa tiver um pouquinho de coisa, essas regras já não se aplicam a ela mais. Entendeu? Assim, estão aí, né? Está em rol aí as hipóteses de empenhorabilidade, mas eu quero chamar a atenção, assim, para vocês refletirem, que sempre a interpretação do artigo deve se dar sob a ótica de um mínimo existencial. É por isso que tem interpretação dos veículos, é por isso que tem interpretação da penhora parcial do salário, da aposentadoria. Tá? Desde que a pessoa não consiga sobreviver com o que sobrar, penhora. Beleza? Quantia depositada pelo direito de poupança até 40 salários mínimos, recurso público fundo partidário, créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sob regime de incorporação imobiliária vinculado à execução da obra. Isso aqui é uma hipótese bem específica. Caso de incorporação de obra, é, mais profunda, é melhor a gente não falar disso agora, senão a gente vai enrolar no tempo aqui. A empenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive aquela contraída para sua aquisição. Aí já não importa, né? Pode ser qualquer empenhorabilidade, desde que a execução seja de uma dívida relacionada ao próprio bem, uma dívida propter rem, né? A gente chama isso em latim, uma própria do bem, ela não vai ser obstaculizada, a execução dela vai ser obstaculizada pela empenhorabilidade. Um exemplo aí é, claro, né, as execuções fiscais de crédito rural não tributário, crédito rural e não tributário. De crédito rural, que a gente tem cédula pignoratícia imobiliária, e aí nós vamos executar, às vezes é pequena propriedade rural, o devedor vem e fala, opa, peraí, essa cédula pignoratícia não pode penhorar aqui não, porque não pode executar minha fazenda, não, porque é pequena propriedade rural, está assim. Você pegou o dinheiro lá, você deu em garantia, ó, lenha não sei. Beleza? Bom, acho que por enquanto tá tranquilo isso aqui. São as regras gerais aqui da empenhorabilidade. O bem de família. Vamos aqui falar do bem de família. Falar sobre esse instituto. Bem de família, como o próprio nome já faz presumir, né? É um patrimônio utilizado pela família para sua moradia, com algumas especificidades. Vamos lá no que o Código Civil fala. Pode os cônjuges, entidade familiar, mediante escritura por testamento, destinar seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse um terço do patrimônio líquido existente dentro da instituição, mantidas as regras sobre impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecido em lei especial. O terceiro pode igualmente instituir bem de família por testamento ou doação, dependendo da eficácia do ato de aceitação expressa de ambos os cônjuges beneficiados ou da entidade familiar beneficiada. Sempre eles usam esse termo entidade familiar, porque a jurisprudência já entende, né? Família unipessoal, família, diversas classificações, a família que é composta só de um irmão, a família composta por dois irmãos, a família composta por cônjuges, a família composta por casais homossexuais. Então, assim, tudo isso, a família composta por pai e filho, tudo isso é família. Beleza? O bem de família constitui prédio residencial urbano com seus pertences e acessórios. Deixa-nos, em ambos casos, para o domicílio familiar. E poderá abranger valores imobiliários cuja renda será aplicada na conservação do imóvel do centro da família. Ou seja, ele tem esse bem de família voluntário aqui, que a gente está falando, que é instituído pela pessoa, né, por escritura pública. Ele pode abranger também valores imobiliários, ou seja, ações, outro patrimônio que
gere uma renda que pode ser uma renda que necessariamente precisa ser vertida para conservação do imóvel e sustento da família. Valores imobiliários são regras que falam dos valores imobiliários. Tananã. O bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prévio de despesas do condomínio. Falei antes, né? Você pode instituir, toda regra é interpretada com base na lógica do mínimo existencial. Então, eu tenho 2 imóveis. Um exemplo. Uma mansão, que vale 5 milhões, e um apartamento legalzinho, que vale 200 mil reais. Na região é isso aí. Apartamento em 3 quartos, base, 250 mil reais. Uma mansão de 5 milhões. Falar, no meu bem de família vai ser a mansão. Tá? Com a penhorabilidade da escritura, respeito isso aqui tudo. Tal. E institui bem de família. Posso penhorar a mansão? Se a execução for de um valor maior do que pode? Pode. Como o valor é extremamente disparo, e a garantia do bem de família visa a preservação da unidade familiar, do mínimo para a unidade familiar, pode penhorar a mansão desde que mantenha para a sobrevivência da família. Beleza? O bem de família voluntário extingue-se igualmente com a morte de um dos cônjuges e a maioridade dos filhos, desde que não sejam sujeitos a curatela. Essa regra aqui, isso não é tão relevante para a gente. Agora a gente vai entrar na parte brava do bem de família. Tá aqui. Lei 8.009 de 90. Aqui vai trazer a regra. Isso aqui é um modo bem de família legal. Ou seja, não depende de medida nenhuma do executado, do devedor. Ele vai ser bem de família. Então, o imóvel residencial próprio do casal, a identidade familiar, é empenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária de natureza contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residem, salvo nas hipóteses previstas nessa lei. Ou seja, assim, é empenhorável e pronto. E nada vai penhorar ele, mas eu vou te falar umas exceções aqui. Aí vem aqui. A impenhorabilidade é oponível a qualquer execução física ou de outra natureza. E aí vamos falar das exceções que estão aqui no artigo 3º. Quando a execução é movida pelo titular de crédito decorrente de financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel, no limite dos créditos ou acréscimos constituídos em função do respectivo contrato. Comprei um terreno, financiei ele, eu tinha dinheiro, construí uma casa nele. Não paguei o financiamento. O credor da dívida vem, opa, quero receber o meu aqui. Posso penhorar? Pode. O valor da construção tem que ser mantido, tem que receber a construção. E o valor do terreno, e aí uma análise assim, eu vou deixar para cada um fazer quanto à avaliação. O valor do terreno pode ser sujeito a penhora. Em uma interpretação pró-devedor, a gente pensa assim, então, vamos levar na última hipótese. Chegou em asta pública. Lá, o terreno com a dívida do financiamento. A construção está lá, mas a construção foi eu paguei a vista. O terreno vale 100 mil, a construção vale 500 mil. Beleza. E aí, avaliação judicial 600 mil. Como é que eu faço? Eu interpretaria, numa interpretação pró-devedor, que o valor da construção tem que ser mantido integralmente. Então, a
a divisão dos 50% para a segunda asta pública, né? É padrão, 50%, 60%, se daria só sobre o valor do terreno. Ou seja, o valor mínimo para a segunda asta, na minha interpretação, para o devedor, seria 550 mil. Dividiu a metade do terreno, que é o que está financiado, e a construção, o valor tem que ser garantido integralmente. É uma interpretação analógica ao caso de copropriedade, quando você tem vários proprietários, você precisa garantir a cota parte de um, né? Para não prejudicar os outros, é o que eu falei na aula passada, na nossa conversa da semana passada. Tá? Vamos para o próximo. Pelo credor de pensão alimentícia, guardar direito sobre o bem, seu coproprietário, que com o devedor integra união estável conjugal, observar depósito de ambos responderão pela dívida. Isso aqui é pensão alimentícia, né? Tá esclarecido. Cobrança de impostos, predial territorial, taxas, contribuições devidas em função do imóvel familiar, ou seja, IPTU é exceção. Execução fiscal de IPTU e de taxas e contribuições, contribuição de iluminação pública. Sim, gente. Sim, não vamos entrar na característica da COSIP, não. Taxa do lixo. Essas execuções, elas são exceção à empenhorabilidade do bem de família. Ou seja, por IPTU, você pode executar e penhorar e leiloar o bem. Execução de hipoteca sobre imóvel oferecido como garantia real pelo casal, pela entidade familiar. Entendeu, né? Foi oferecido como garantia. Então, é lógico que ele não vai ser empenhorado. Ter sido adquirido com produto de crime para execução de sentença penal condenatória, ressarcimento e indenização pertinente de bens. Beleza? Vocês vão reparar que isso aqui foi uma briga. Ó. Revogou, revogado, mudou. E veio de novo. Por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Teve aqui uma regrinha que foi colocada por uma medida provisória em 2019, vocês estão vendo aqui, né? Tá descartinho. Que era para o ressarcimento de benefício previdenciário ou assistencial indevidamente recebido. E ela foi revogada, ou seja, ela não é exceção mais. Aparentemente, ela não foi aprovada pelo Congresso. Não se beneficiará do disposto nessa lei aquele que, sabendo-se insolvente, adquire de má fé imóvel mais valioso para transferir a residência familiar, desfazendo seu nome da moradia antiga. O que é isso aqui, gente? Lógico, né? Que se ele tem, é o que eu falei antes, se ele tem um imóvel mais valioso, dá para a gente fazer essa interpretação. Vai além da regra do artigo aqui. Quando a residência familiar constitui-se imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á a sede de moradia, com os respectivos bens móveis e nos casos do artigo 5º. A área limitada como pequena propriedade rural, ou seja, uma fazenda grande. A pessoa vem e fala, opa, minha moradia. Até ele pode restringir uma área até relacionada à pequena propriedade rural. E aí o resto da fazenda fica penhorado, beleza? Para efeito de impenhorabilidade, essa lei considera a residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Na hipótese do casal ou da entidade familiar possuir vários imóveis, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado para esse fim no cartório de imóveis. Na forma do artigo 70 do Código Civil. Isso aqui é Código Civil de 16. Tá? Mas esquece isso aqui também. Se ele é voluntário, mas tem outro de valor superior, não aplica essa regra, não. Segue pelo de valor superior. Beleza? Aí eu acho que é essa parte aqui. Vamos começar a falar das exceções, então. Ó, eu vou falar na súmula aqui, vou deixar aberto.
falar nas súmulas aqui primeiro. O conceito de penhorabilidade de bem de família abrange também o maior perfil de pessoas solteiras, separadas e viúvas. Óbvio, né, gente? E até mais. Agora, até pessoas, irmãos e todas as pessoas. Essa súmula é antiguinha, 2008 já. Então, faz tempo. As novas entidades familiares também são protegidas pela impenhorabilidade do bem de família. A vaga de garagem possui matrícula própria no registro de imóvel, não constitui bem de família para efeito de penhora. Tem um apartamento, o apartamento é penhorável, se ele preencher os requisitos, mas a vaga de garagem não, pode ser penhorada. Beleza, né? Tranquilo. É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Isso aqui, essa regra já foi voltou muitas vezes, mas o contrato de locação é uma exceção, né? A partir do momento que a pessoa dá a fiança locatícia, o bem é penhorável, mesmo que seja bem de família. Para os nossos futuros advogados privados aí, que estamos assistindo, levem essa regra no coração, porque vocês vão utilizar isso na vida de vocês muitas vezes. Beleza. Então, são essas ações. Quero falar de algumas coisas ainda relacionadas à penhorabilidade do bem de família. Bem de família alugado com valores destinados ao aluguel de outro imóvel para a moradia do casal. Tem uma casa em Brasília, aluguei ela lá, moro aqui em Uberaba, pego o aluguel de lá e pago o aluguel aqui. O bem lá de Brasília empenhorado? É. Você entende que nesse caso é penhorabilidade. Bem de família, espero que as pessoas que estejam assistindo, caso sejam do meu concurso, vão lembrar aí dessa aventura. Bem de família, registrado em nome da empresa, e utilizado para moradia da entidade familiar, administrador ou dono da empresa. É empenhorável? É empenhorável. A questão da nossa prova de segunda fase da PFM, do concurso. Bem de família registrado em nome da empresa que é utilizado para a moradia do casal, da entidade familiar, é empenhorável, por mais que não esteja registrado em nome do administrador do casal. Ainda que a execução se dê sobre eles ou que a execução se dê só sobre a empresa. Mas não tem nada a ver, porque a empresa é uma pessoa jurídica separada, o casal é outra. Então, onde é que você está fazendo essa trança? Pois é, eu também queria saber, mas o STJ entende assim. Meu posicionamento pessoal aqui não. Patrimônio da empresa, patrimônio da empresa, patrimônio do casal, patrimônio do casal. Mas não é assim que a jurisprudência entende. A jurisprudência entende que é empenhorável. Beleza? Então, pronto. Acho que não tem mais nenhuma para lembrar aqui, não. Que não está anotado aqui. Tem. Mas aqui agora a gente vai seguir para os meus julgados aqui. Aqui é o que a gente já leu lá, né? Então, repetitivo. É legítima penhora do bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Repetitivo do STJ, julgado em 2014. Virou súmula. Esse aqui é mais legal. Esse é mais legal. Ação de execução de título de justiça judicial, bem imóvel reconhecido como bem de família e dado em garantia ao cumprimento de acordo homologado judicialmente. Possibilidade. Conduta que fere a ética e a boa-fé. Na ação aqui, o devedor ofereceu um bem de família com garantia de cumprimento no acordo judicial. E depois ele veio e falou assim, opa, peraí, esse bem aí, ele é empenhorável, porque ele é bem de família, é onde eu moro.
eu dei essa casa aí, mas eu já sabia que eu morava lá, tal. Vai de encontro à ética e à boa-fé. Ou seja, e aí vou falar mais coisas. Ou seja, não é admissível, né? A oponibilidade, a empenhorabilidade desse bem. A empenhorabilidade não é oponível à execução, porque ele ofereceu o bem. E aí, vou abrir um parênteses para a gente trocar uma ideia aqui sobre boa-fé objetiva. Gente, eu gosto de boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva, ela foi positivada aí no nosso Código de Processo Civil, agora no 2015. Para mim, não tem tanto tempo assim. O estagiário deve pensar que 2015 está muito longe. Eu pensava assim na faculdade, mas 2015 está aí. Então, o que importa essa boa-fé objetiva? Do próprio nome, a gente já extrai, né? Por quê? Boa-fé objetiva. Qual que é a diferença de boa-fé subjetiva para boa-fé objetiva? Subjetiva, porque você tem que analisar o sujeito, né? De imaginar o que a pessoa está pensando. Ela agiu com boa-fé ou ela não agiu? Você precisa de olhar o que a pessoa está pensando. E a boa-fé objetiva, não. Ela é uma boa-fé que ela se presume nas relações. Espera-se já que a pessoa haja com boa-fé. Quando você olha um contrato, ele é presumidamente celebrado com boa-fé. Entendeu? Independente assim, do que a pessoa está pensando, se é boa-fé ou má-fé. Ela há uma imposição de agir com ética, com probidade nas relações contratuais e processuais. E aí, dessa boa-fé objetiva, né? Dentro dela, para explicar ela, nascem o que a doutrina, especialmente o Flávio Tartucci, chama de deveres anexos à boa-fé objetiva. E esses deveres anexos, eles geram aí algumas das obrigações que ela impõe materialmente. Nesse caso aqui que a gente está analisando, né, o dever anexo à boa-fé objetiva que é combatido, que é imposto, que é reclamado, né, para essa análise, é um dever que se chama vedação à conduta contraditória. Ou também chamado de venire contra factum próprio, em latim. Aí a gente, depois se acostuma com ele, você chama só de venire, né? Venire. Mas é uma vedação à conduta contraditória. Pô, o cara vem, fala assim, olha, toma esse bem aqui para garantir a execução. E aí vou dar um exemplo prático para vocês entenderem que absurdo que acontece. Imagine uma execução fiscal. Aí o devedor vem e fala assim, olha, eu tenho um imóvel aqui, tem hora ele, uma casa, e o imóvel garante a execução integral. Né? Garantiu a execução, beleza. O devedor, vocês lembram que na execução fiscal a garantia integral do processo é requisito para a admissibilidade dos embargos. Ou seja, você só pode se defender por embargos se a execução estiver garantida. Ele oferece uma residência, um bem de família, aí preencheu o requisito dos embargos, né? Discute tudo quanto é coisa que ele quer discutir da CDA, do crédito, discute perícia, fica lá 10 anos abraçado o processo para resolver os embargos. A hora que resolve, que aí a fazenda fala, não, agora eu vou pegar de volta, agora eu vou executar esse bem. Ele fala assim, não, peraí, essa casa é a minha casa de morada, eu nem tenho horário, eu preencho os requisitos da boa-fé objetiva. Não, né, gente? Vender contra facto próprio. Se você ofereceu, depois você não pode vir falando, não, tem horário, não. Não tem essa, não. Beleza? São vários os julgados aqui. Antes eles entendiam só em casos de alienação fiduciária e outras coisas, mas esse julgado aqui é novo, inclusive. Inclusive, esse procurador que vos fala fez um artigo sobre esse tema. Eu
botei um tópico no final do nosso encontro de hoje, e felizmente eu já vou conseguir falar disso, que é as teorias relacionadas à construção de mente. Usei esse nome, mas eu quero falar de uma teoria específica. Achei que não ia dar tempo nem abrir, então vou abrir aqui de novo. Que é a teoria da aparência. Certo? O que é teoria da aparência? Por que a teoria da aparência? Vocês já devem ter ouvido falar nela, ela é bem popular, mas em outro contexto, e deram meu no nome. A teoria da aparência, ela aparece no direito processual civil, na prática, quando o representante comercial, o representante de fato da empresa, recebe uma intimação, uma citação, ainda que não tenha poderes para isso, na sede da empresa. Você chegou lá, o porteiro te atendeu, porque é oficial de justiça, né? O porteiro te atende, tem uma citação para a empresa, então eu recebo. Vai lá e assina como responsável pelo recebimento da citação. Vale. Teoria da aparência. Ele se apresentou como representante da empresa legalmente legitimado para receber citação. Certo? Então, é isso aí, essa confusão. Mas é dessa que a gente vai falar? Não. A gente vai falar de outra teoria da aparência. Essa teoria da aparência que eu vou falar, ela é utilizada na penhora de bens que estão, via de regra, em nome de terceiros, formalmente em nome de terceiros, mas que, de fato, são de propriedade de outra pessoa. Os bens estão alaranjados, ou seja, estão em nome de laranjas. Qual que é o fundamento dessa teoria? O fundamento principal dessa teoria é a nulidade do negócio jurídico simulado, com base no Código Civil. É nulo negócio jurídico quanto? E aí vem aqui falando do 167. É nulo negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou se vale for a substância na forma. O que nós estamos falando aqui, né? Vou fazer uma diferenciação teórica, ainda dá tempo, para a gente ficar claro. É nulo negócio jurídico simulado. O negócio é só simulado, então é nulidade absoluta. É simulado. Tem um caso aqui que a gente aplicou essa teoria aqui em Uberaba para uma fazenda. Ela foi transferida para o nome de funcionários do proprietário em 1993. E de lá para cá ele continua exercendo a administração, falando que é dele. Tem procuração dos funcionários para administrar e tal, mas formalmente ela está no nome dos funcionários. E aí a gente conseguiu um reconhecimento da simulação, da aparência da propriedade e redirecionou a execução fiscal para esse imóvel. A gente conseguiu penhorá-lo, fazendo 32 milhões de reais a avaliação dela. E aí, a hora que penhorou, o devedor parcelou tudo a dívida, era 8 milhões aproximadamente de dívida. Foi lá e parcelou tudo. Não esperou mais discussões, não. Na verdade, a gente conseguiu isso só em uma execução. Eram várias aqui. A gente conseguiu isso só em uma, ele parcelou e aí a gente botou como condição de parcelamento o oferecimento da fazenda em garantia do parcelamento integral, ele ofereceu e pronto. Ficou tranquilo. Então, a gente superou aí esse drama. Mas esse caso é o caso de nulidade absoluta, porque ele deu o imóvel em garantia, ele passou o imóvel para os empregados, mas nunca foi a intenção dele passar. Agora, repare que há uma segunda parte, mas subsistirá o que se dissimulou se vale na substância e na forma. Fiz uma escritura pública de compra e venda de um imóvel. Paguei 1 milhão, mas coloquei na escritura que paguei 100 mil. Negócio de simulado? Simulado.
Pô, eu paguei 100 mil, paguei 1 milhão, por que eu coloquei lá 100 mil? Então, o negócio jurídico lá é simulado. Mas ele é válido na substância? É uma compra e venda. É válido na forma? Escritura pública, imóvel, escritura pública, está válido. Então, beleza. Então, está mantida a compra e venda, está mantida a transferência da propriedade. Os 100 mil é que não está mantido. Mas então a gente vai discutir essa transferência desse dinheiro, se houve fraude, se não houve, assim, conforme o contexto. É uma simulação relativa. Uma parte foi simulada, mas há uma parte válida. E a diferença dos dois institutos é que uma é totalmente nula, e na relativa uma parte é válida e a outra parte é nula. Entendeu? Essa é a discussão. E aí, o que vem mais falando eu não vou ficar lendo esse artigo da simulação, não. Depois, quem quiser, vai lá e lê. É o 167 do Código Civil. Simulação é simulação. Eu defendo, na teoria da aparência, que o próprio oficial de justiça ele tem liberdade para identificar o bem em nome de terceiro e proceder à penhora independente de ordem judicial. Por quê? Os negócios jurídicos nulos, eles são absolutamente ineficazes, nunca produziram efeito. Nulidade, ela, quando reconhecida, ela produz efeitos ex tunc, ou seja, lá da data que o negócio foi feito, ele já não é considerado para frente. Por que você está falando isso? Porque, entendam na prática, a ação que você vai propor para o reconhecimento disso, se você não for pedir isso incidentalmente no processo de execução, é uma ação declaratória de nulidade do negócio jurídico. Por que declaratória de nulidade? É porque ele já é nulo. O juiz só vai falar, ele é nulo desde que ele foi feito, mas ele já era nulo. Os outros vícios, por exemplo, a lesão, o estado de perigo, eles são negócios jurídicos anuláveis, ou seja, a partir do momento em que se for reconhecida a anulabilidade, é que vai se produzir efeitos. Enquanto não reconhecido, ele está produzindo os efeitos que ele deveria produzir. Ou seja, ele depende de um reconhecimento judicial para ser nulo, e tem prazo para isso. Na simulação, na teoria da aparência, o vício é um vício permanente, é como se fosse um sequestro, né? Enquanto eu estou simulando, ele continua sendo praticado, né? É um vício permanente, ele vai no tempo. Foi o caso aqui da fazenda, né? O cara vendeu ela em 93, colocou o nome dos empregados, mas desde 93 ele se apresenta como proprietário, então não importa. Ele praticou a simulação agora, se ele se apresentou como proprietário, não importa quando é que ele fez a transferência da propriedade. Ele está simulando a propriedade em nome de terceiros, entendeu? Aqui no próprio Código Civil fala que o negócio, a nulidade do negócio jurídico, ela é imprescritível. Não prescreve com o tempo. Mas o Código 16 falava que tinha um prazo para ser reconhecido e tudo. Nesse caso aqui que a gente analisou, o juiz falou sobre isso e tudo, mas é o que eu estou falando. O negócio, a simulação é permanente. Ainda que a propriedade nunca tivesse sido nome dele. Imagine em outra situação. Eu quero comprar uma casa. Um carro. Bom é carro. Bom é carro, que o pessoal faz isso mais. E aí, deixa eu ver o nome das pessoas que estão aqui. Aí eu falo, Augusto, vamos fazer o seguinte, eu vou comprar um carro, vou colocar no seu nome, a gente vai transferir direto para você, mas ele vai ser meu. Eu estou com o nome sujo e tal, estou respondendo nas execução fiscal lá da Fazenda Nacional, da União, então não posso ter patrimônio no meu nome, beleza? Beleza, né? Beleza, então, combinado. Então o PEN nunca passou no meu nome, mas desde o momento que eu paguei, e que houve a tradição para mim, lembre-se que o móvel se transmite com a tradição, né? O bem é meu, não importa se ele está no nome do Augusto, então a gente está simulando a propriedade no nome do Augusto todo dia. Então, o reconhecimento dessa nulidade, ela vai
acontecer judicialmente, mas assim, o vício já existe. Por isso que a gente fala em ação declaratória de nulidade. Um negócio que já existe há muito tempo. Como eu vou tentar explicar isso de uma forma mais prática, é igual as ações de uso capião. A ação de uso capião é uma ação declaratória, porque quando você preenche os requisitos da uso capião, a propriedade do bem é sua. Independente de quando é que você vai pedir, entrar com a ação para formalizar isso aí, né? Entendeu? Mais ou menos é esse raciocínio que eu desenvolvo. Então, como a nulidade já existe e ela só vai ser reconhecida judicialmente, o oficial de justiça pode fazer o ato penhora. Chegou lá, mas esse bem não é meu, não. O cara está andando na caminhonetona todo dia e tal. Ou o executado, o oficial de justiça chega lá e fala, penhora essa caminhonete. Fala, não, não, essa caminhonete aqui é do fulano. Ele só me emprestou. Te emprestou? Mas todo mundo falou que ela é sua. Aqui na rua, eu perguntei para o seu vizinho, ele falou que ela é sua, perguntei para o outro vizinho, ele falou que ela é sua. Vou penhorar. O oficial de justiça manda canetão lá e faz auto de penhora, avaliação e penhora e fala no final. Depositei em nome do fulano, apesar de ela estar em nome do ciclano, mas identifiquei que ela é dele por causa que Beltrano e outra pessoa falou que o carro é dele. Bota os argumentos lá e pronto. Depois o juiz declara na execução, não tem problema. Eu defendo que isso pode ser feito, essa penhora, essa constrição, ela pode ser prévia à declaração judicial da simulação. Entendeu? É um tema importante assim, para quem trabalha com execução, porque normalmente, principalmente os grandes devedores, né? Assim, grandes devedores, lato sensu, eles são argilosos, eles não deixam patrimônio em nome próprio, a tramóia é bem feita. Então, isso é importante para que a gente tente identificar. E para os estagiários também. Teve uma certidão lá do oficial de justiça falando que foi na casa, a irmã do cara atendeu, falou que ele mora lá, que a casa dele é lá, mas que ele não está. Já ligam o censor aranha. Para já pensar. Fala, poxa, mas essa casa será que não é dele, não? E é muito difícil na PFN a gente trabalhar com essas coisas de simulação, porque a gente não tem um setor de diligência, né, para investigar isso na prática. A gente trabalha como o oficial de justiça fala. Mas se a gente conseguisse investigar e identificar mais essas simulações, eu mesmo já fui muitas vezes no meu carro para procurar elementos para identificar a simulação, essas coisas. Que ajuda muito mesmo. Gente, o que eu tinha separado para a gente falar hoje era isso. A gente já fechou o nosso tempo de hoje, né? Eu estou pensando, na semana que vem, em falar sobre modalidades. Eu vou escrever aqui agora, né? Modalidades de. Vou colocar venda, né? De venda de bens em juízo. Beleza. A gente vai falar de asta pública, de adjudicação na PFN, asta pública, dação em pagamento de imóvel. Vou dar uma pesquisada, a gente trabalhar um pouco sobre isso, a gente trocar uma ideia. Possibilidade de RDCC, de suspender a execução a partir de alguns leilões. Vamos tentar falar sobre um tema bem prático aí da PFN. Vocês, estagiários especialmente, vão ver muito isso na execução, para a gente já trocar uma ideia sobre isso, certo? Eu vou fechar minha apresentação aqui. E é isso aí. É o que eu tinha para a gente falar hoje. Semana que vem, quarta-feira, 5 horas, a gente fala sobre modalidades de venda de bens em juízo. Algum dos presentes aí, dos colegas, querem fazer alguma colocação, falar alguma coisa? Estagiários, perguntas? Não?
beleza. Semana que vem estamos aí novamente. Agradeço a todos pela presença, os procuradores, os estagiários, agradeço mais uma vez. Estou vendo que tem gente do país inteiro aí, do sul, do norte, dos meus colegas de Uberaba aqui, dos nossos estagiários. Agradecido aí pela presença de todos. E semana que vem estamos juntos novamente. A gente vai tentar divulgar mais na semana que vem. O Centro de Altos Estudos vai mandar uns e-mails aí para a galera e tudo. E espero que na semana que vem tenhamos mais pessoas presentes. Vinícius Machado deve ser o estagiário da Andréia, que me falou que ia mandar o convite para ele. Estive em Cuiabá e tenho saudades da cidade, vou parar a apresentação.